Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV, para o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais. Se você quiser acompanhar a programação real-time da RDC TV, você acessa o nosso portal rdctv.com.br/ao vivo e tem acesso direto no player do nosso portal. Se preferir lives dos programas, como está acontecendo nesse momento já do Virando o Jogo, você acessa, digita RDC TV Digital e acessa as nossas redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube e Facebook, RDC TV Digital. E você participa conosco através do Facebook, né? Fique à vontade, o Sérgio Luiz Ritt Moreira já está mandando mensagem, o meu amigo Toninho da Austin Moda Masculina também já está conosco aqui. O Sérgio Luiz Ritt Moreira hoje chegou cedo, né? Vai participar do programa com certeza. Bom, estamos aqui ainda para debater algum rescaldo do Clássico Grenal, mas principalmente já projetando o futuro imediato de Grêmio, que enfrenta o Flamengo em jogo atrasado na quinta-feira, e o futuro imediato do Internacional, que precisa aí, nesses jogos restantes, manter-se na liderança do Campeonato Brasileiro e tendo partidas realmente difíceis pela frente, como enfrentar esse Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Bom, para tratar desses e dos outros assuntos, nós estamos aqui com a Heloíse Bordim. Boa noite, Heloíse. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Boa noite também para os colegas. Hoje a bancada, acredito que vai ser mais calma que ontem. Hoje acho que o pessoal veio mais tranquilo. Ontem com o Celso Martins, o Cabrito, e com o Avelino, José Avelino Neto. Não, ontem foi assim, ó. Foi muito bom. Mas não fiquem quietinhos também. Não, mas conseguisse juntar dois titãs, né? Ontem é que foi nem mais ou assim, menos show. Godzilla e King Kong que vai dar no cinema. Mas eu tô com dois aí. Tu, né? Tu é um deles, Rafael Copete. Boa noite. Tudo bem, Copete? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Boa noite aos colegas de bancada. E o outro é o Hugo Larroque, que está do teu lado aí também. Boa noite, Hugo. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, queridos colegas, nossos telespectadores, telefacebookianos e youtubianos. Obrigado pelo carinho de vocês, olha só. Muito feliz, é claro, né? Evidente, porque ontem eu acompanhei vocês, eu dou mídia a partir de todo dia, tá, queridão? Olha aqui, ó, e o Cabrito ontem chorava, coitado, mas faz parte, isso é natural, vamos respeitar os co-irmãos. Mas me desculpem, mas nós seremos campeões. Então, eu não posso dizer mais nada além disso e te provo, tenho 7 itens para te provar daqui a pouquinho. Tá certo. E bom, e para equilibrar a calma aí, a tranquilidade zen do Lucas Katsurayama. Boa noite, Lucas. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou dos mais tranquilinhos, mais calmos, gosto da paz, assim. Já traz essa cultura mais assim, da paciência. Né? É um sobrenome, Mitsubishi, como é que é? Katsurayama. Ele é neto do capitão da Patrulha Estelar. Ele não se livra, nenhuma vez que ele vem aqui, ele não se livra do sobrenome do Lucas. Mas é legal, cara, é bacana. Não, o cara com tem certeza. grifo. Mas o Hugo, agora fala sobre o nome dele, Katsurayama. Katsurayama. Viu uma barbadinha? Pegou rapidão. Aliás, tu tivesse uma publicação hoje, foi no Twitter, né? Isso. Que tu colocasse que gerou bastante polêmica. Foi bem forte, assim, é uma declaração que eu consegui uma fonte que disse que internamente a diretoria do Internacional acredita que o Grêmio vai entregar as partidas contra Flamengo e São Paulo. Então, os bastidores do Internacional têm certeza, nos bastidores do Internacional, tem certeza de que o Grêmio entrega essas duas partidas para Flamengo e São Paulo. É o sentimento lá dentro. Eu sinceramente não entendo que é muito mais um jogo de cena que alguém lá dentro, não sei, inclusive, se isso circulando dentro do Internacional. Hein? É forte, né? Uma declaração forte, que é um bastidor, digamos assim, vazado, que o Lucas conseguiu ter acesso a esse boato, essa informação, né? Porque no momento que o jornalista, como o Lucas, que está começando, que é sério,
e que tem acesso e publica essa informação, é porque a fonte dele é muito boa. Essa fonte não ia passar, né, sabendo da responsabilidade do Lucas, não ia passar uma informação falsa para ele. Então, se onde há fumaça, há fogo. Essa é uma das primeiras regras que nós, jornalistas de formação, temos que seguir. É forte, é polêmico e vai gerar bastante bafafá e vai tirar um pouco do foco também da questão do VAR do Grenal, né? E a questão de o Grêmio e Flamengo já se enfrentaram uma vez no passado, onde o Inter disputava um título brasileiro, traz à tona esse negócio de novo. O Renato, com a declaração dele, dizia, se anda assim eu vou colocar a transição para jogar. O Grêmio já afirmou que não vai ser a transição, vai jogar com o máximo de força que tiver disponível, né? E essa situação de entregar o jogo... Ontem, inclusive, o Cabrito usou uma expressão, qual foi? A expressão que o Cabrito, depois o Avelini usou também, não foi entregar... Amolecer. E aí eu disse, não falei porque eu fiz um comentário no sentido de que se os jogadores, a partir da manifestação do Renato, do seu treinador, os jogadores não poderiam se sentir descompromissados com o resultado. Zona de conforto. Descompromissados, ou seja, né, se o meu treinador está dizendo que vai botar, que o campeonato está sob suspeição, que vai colocar transição e não sei mais o quê, daqui a pouco ele cria um clima onde o jogador que está com o foco lá na Copa do Brasil, tá, se sinta descompromissado com o que vem de Campeonato Brasileiro. Não apenas esse jogo contra o Flamengo, mas os restantes. Só que tem um detalhe aí, né? Um detalhe bem importante que eu tenho certeza que os colegas e você vai concordar comigo. Não tem nada garantido para o Grêmio ainda na Libertadores do ano que vem. Esse que é o perigo, né? O Grêmio é G6, o G6 da pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores. O Grêmio está na final da Copa do Brasil, onde a vaga é para o campeão e a vaga direto para a Libertadores o Grêmio ainda não tem. Nem numa situação e nem na outra. Hugo Larroque, tu como colorado, qual é o teu sentimento? O Renato, como muitas vezes já fez, ele foge do foco daquilo que é principal, né? Quando, inclusive, se negando a responder perguntas de nossos colegas jornalistas. Tem o direito, obviamente, né? Mas é complicado quando ele muda esse foco e atira ao léu qualquer tipo de formação. Isso complica, cria exatamente, tu achasse a palavra certa, um descompromisso. Exatamente. Cria um clima muito ruim lá dentro. Por quê? Porque o jogador vai se sentir desvalorizado. Ô, Jeromel, querido, tu acha que o Jeromel jogou 100% algodão? Claro que não, cara. Ele não estava legal para jogar aquilo. Mas ele foi pelo chefe e por toda a história que representa o Grêmio. E por ser um Grenal. E foi lá, o menino machucou. Dando o máximo dele. Ó, como é que cria um clima nesse sentido lá no vestiário? É complicado. Depois vem o presidente e fala exatamente ao contrário. Cria um clima, cria uma celeuma, isso é complicado. Eu não acredito que o Grêmio vai entregar isso. Mas tem um detalhe muito importante, desculpe, querida. O Inter não precisa absolutamente de ninguém. O Inter precisa apenas de si, então não tem que se preocupar com isso. Isso é um extracampo. O Inter não pode entrar nesse clima de extracampo, exatamente essa palavra. O Inter tem que focar naquilo que tem feito vem fazendo bem feito para ser campeão. É só isso, só seguir a regra, aquilo que o Abel está colocando, feijão com arroz bem colocadinho. De repente o Lucas vai me ajudar nessa. Qual foi a última vez no brasileiro que o Inter dependeu só de si? Só de si? Só de si. I don't remember. Não seria de 2009, ou teve antes? Pode ser, Ele chegou a liderar boa parte do campeonato. Só que eu não consigo lembrar de se aconteceu nesse período. 2009 seria, digamos, a referência mais próxima seria 2009. A primeira que eu consegui lembrar, mas pode ter acontecido outra. Também tu bota uma bola nas costas que eu vou te contar uma coisa. A gente procura uma função dos veteranos, é botar a bola nas costas para ver se os novatos têm gás para correr atrás dela e fazer cobertura. A Heloísa ia falar, Heloísa. Que essa informação que o Lucas traz, ela é interessante porque internamente, né, dentro do Inter, se acredita essa questão. Ela cria um cenário de que se o Grêmio não vencer, é porque entregou. Perfeito. Entendeu? Então, tem esse outro lado a se avaliar também. Eu acredito que a gente vai ter que observar o jogo. Como o Renato vai colocar os seus jogadores, como os jogadores, aí sim, como os jogadores vão
se comportar dentro de campo, para aí sim avaliar o que aconteceu realmente, né? Mas eu acho que pode acontecer isso que o Rogério trouxe, dos jogadores ficarem mais acomodados ou menos compromissados com o Campeonato Brasileiro. E aí entra num perigo, e aí eu acho que por isso que precisa da direção gremista se colocando no meio disso e dizendo, não, olha só, a gente ainda precisa garantir essa vaga. Então, acho que precisa do trabalho da direção gremista. Será que o Renato teve essa intenção estratégica, como tu falaste, Hugo? A gente sabe que o Renato procura desviar o foco sempre do assunto que ele não quer que seja analisado, que não seja comentado. Exatamente. Tá? Mas será que ele atingiu isso para colocar exatamente essa posição? O campeonato está bagunçado, o campeonato está sob suspeição. Eu não sei se foram exatamente essas as palavras, mas o sentido do que disse o Renato, e mais ainda, vou botar agora, se o presidente autorizar, colocar a transição para jogar e tal. Será que ele teve a dimensão premeditada disso tudo, ou foi só, ontem eu disse, o Renato é extremamente vaidoso. Sem Quando dúvida. a vaidade, tá, ela exacerba, ela bloqueia o raciocínio, porque ele terminou com essa manifestação dele, colocando tudo isso para cima dos próprios jogadores dele. Exato. Sabe? Exato. Agora os jogadores, como disse a Heloíse, os jogadores ficam entre a cruz e a espada. Quando ele citou Porque, o PP, sabe? o empresário, ele jogou em cima do PP. Pior ainda. Exatamente. Pior ainda. Mas não à toa as melhores no sentido de mais fortes entrevistas dos últimos anos têm sido as do Renato, né? E é sempre, normalmente, em momentos assim, em momentos mais complicados para o Grêmio, e a gente acaba discutindo outras coisas fora do jogo. Tanto que nós estamos discutindo se o Grêmio vai entregar ou não, aí eu quero já entrar nessa parte que eu não consigo comentar antes, que entregar é algo subjetivo, né? O Grêmio pode perder para o Flamengo ao natural, porque o Flamengo é uma grande equipe. Claro, mas aí fica o que disse a Heloíse. Aí os jogadores ficam sempre com uma suspeita pairando, não é? E o Flamengo em crise, né? E eu não digo que seja isso, tá? Pelo que veio do Internacional, mas pela própria manifestação do Renato, que termina colocando os jogadores em xeque. Agora os jogadores ou vão correr um monte e se perder vão ser acusados, sabe? Quer dizer, Renato uma situação, no meu entendimento, absolutamente constrangedora, desagradável e desconfortável para os jogadores do Grêmio. Ele se trai na entrevista. E totalmente desnecessária, porque ele acabou criando um clima de espectro muito negativo em cima dos seus comandados. E outra, veio a ordem direta do chefe, o senhor Romildo, que é um presidente, inclusive tem o meu carinho, meu reconhecimento, que é um baita de um administrador, e onde o Grêmio está. O Grêmio está na final da Copa do Brasil e o Grêmio largou o Brasileirão já há muito tempo, querido. Então, Renato, não vem com essa que estão jogando, estão armando para cima de nós. Negativo. O Grêmio já não vem disputando o Brasileiro há muitas rodadas atrás. E aí... Jogando com o time de transição, enfim, e dando prioridade para os outros campeonatos. Mas perdeu, tem que saber perder, exatamente isso. E aí eu faço ligação com essa colocação do Gula Roque sobre esse assunto do PP, né, que o Renato trouxe na entrevista coletiva e falou do empresário. Pergunta para o empresário dele por que ele não joga. E hoje o empresário do PP conversou com o colega Matheus Dávila da Band e ele fez um questionamento. É só o PP joga sozinho? É só o PP que empatou em todos esses 15 jogos? Exato. E aí é mais um questionamento para o Renato responder, né? Porque na entrevista coletiva, quando ele gosta de blindar o grupo, mas aí quando ele foi questionado sobre o PP, ele queimou. Ele queimou o PP. Não. Eu entendo que foi muito mais uma manifestação sem pensar nas consequências. Não foi tão premeditada como das outras vezes, foi mais sem pensar e justamente pela frustração que houve da maneira como aconteceu. Exato, que em 5 minutos ele perdeu o Grenal. Eu vou colocar mais uma pimentinha aí, tá bem, se me permite. Flamengo, quais são os times que o Renato tem carinho em especial? O próprio Grêmio, que ele dirige, e o outro time que ele tem um carinho especial, que é o Flamengo, que ele quer ser técnico do Flamengo. Então, isso pode criar também um clima de despedida, entre aspas, do Renato. Que é um ídolo. O Flamengo está em crise. E o Flamengo está em crise. O Rogério Ceni não conseguiu acertar o vestiário, está complicado lá.
para comandar aqueles meninos lá, aqueles artistas lá, vamos dizer assim, é complicado. Ao contrário do Abel, que chegou e comandou o vestiário. E também o Renato tem esse poder de ter essa linguagem dos boleiros, conhecer os caras. Não vem para mim, não conhece que eu te conheço. Entendeu? Então também tem esse espectro, tem esse ambiental. E sim, o Renato tem esse desejo de um dia, talvez, treinar o Flamengo. É mais como dissesse, é mais uma pimenta em cima do assunto, né? Agora, Lucas, tu que obtivesse essa informação, que foi passada, como dissesse, de alguém de dentro do Internacional, tá? Quero explorar um pouco mais, se tu tivesse nessa conversa aí com essa pessoa. Essa pessoa chegou a manifestar para ti se isso foi tema de alguma conversa formal ou informal, ou de um grupo menor ou de um grupo maior dentro do Internacional? Não, foi algo, vou botar entre aspas, né? Sim. Pode falar que nós, internamente, acreditamos que o Grêmio vai entregar para Grêmio e São Paulo. Para Flamengo e São Paulo. Isso. Então seria isso. Conversei sobre outras coisas, meu objetivo era perguntar sobre permanência ou não de Abel Braga, era aí que eu queria chegar, Sim. Que aí foi desvirtuado, dizendo tem que esperar a final de campeonato, o mesmo discurso sempre. E eu também queria perguntar a matemática do Internacional para o título. Queria fazer a conta. A minha pergunta foi, o Inter trabalha com algum número, tem que fazer X pontos para ser campeão? E o discurso daí foi de, não, a gente não está pensando em matemática, é jogo após jogo, pé no chão, então a gente não está fazendo conta, a gente tem que vencer o Bragantino no domingo, vencer o próximo jogo e seguir assim. Até porque o Inter depende apenas de si, né? 4 pontos de diferença, 6 rodadas do fim, esse é o discurso ainda, sem matemática. Então é alguém que falaria talvez em nome do Internacional se não fosse em off. Isso. É uma situação realmente Grenal sempre complicada e constrangedora. Grenal, quando um ganha, o outro perde, não importa o lado, sempre dá, principalmente quando é decisivo, sempre dá, e quando se quebra tabu, sempre dá uma repercussão de uma semana ou mais. Se não, vejamos, o nosso colega Marcos Perotto, veio com uma polêmica também que o VAR estava usando o equipamento de uma emissora afiliada da Rede Globo. Deu uma polêmica danada, né? Estão falando isso a semana toda, né? Mas não vai dar em nada. Por que não vai dar em nada? Porque não vão anular jogos. Se falou até na anulação da partida. Não vão anular. A única vez que se anulou jogo no Campeonato Brasileiro foi exatamente quando o Inter foi prejudicado em 2005. Porque houve comprovação de que o juiz tinha um esquema para beneficiar ele. Essa comprovação até certo ponto, certo ponto, mas foi anulado. Até certo ponto. Foi anulado. Porque a comprovação ficou meio em dúvida de comprovação. Exato. E na anulação, quem foi prejudicado? Quem foi mais prejudicado foi o Internacional. Sim. Assim também no jogo contra o Corinthians. Então, é o único fato que nós conhecemos, tá? De anulação de jogos. De lá para cá, houve muitas polêmicas, muitas tentativas de anulação de jogos e nenhuma... E muitos erros muitos maiores do que não ter... Claro que marcar ou não marcar um pênalti interfere no resultado da partida. Mas já existiram outras questões com outras equipes muito Exatamente. mais polêmicas. Aí chega o VAR, que é para diminuir os erros do olho humano em cima dos fatos da arbitragem. Só que o VAR cai no mesmo sistema em que a arbitragem vive, que não é uma arbitragem profissional. Nós não temos árbitros profissionais, nós temos árbitros de outras profissões que amadoristicamente vão lá e exercem. Mas na Europa também é assim. É assim. Na Europa também é assim. Só que aqui causa uma polêmica muito maior do que lá. Mas eu sinceramente não vejo que a dita profissionalização da arbitragem seja a solução. Porque o árbitro não vai ficar ganhando rios de dinheiro que ele não precise ter uma outra atividade paralela. Não digo que se pague R$10 mil para cada árbitro num jogo. Duvido. Mas eu vejo... Não vamos chegar nesse valor. Eu vou pela onda do Copete. Eu vejo a profissionalização não só na questão de valores, né? Mas na questão de se dedicar o tempo máximo a evoluir na profissão. Na estrutura que é o futebol brasileiro, imaginem uma Federação Gaúcha de Futebol tendo que pagar
todos os árbitros em todas as divisões que tem de disputa. Não, vai pagar conforme se forma uma tabela. Sim, né? mas tudo bem. Por exemplo, deram a sugestão de que cada árbitro se torne uma MEI, tá? Não, tudo bem, pode ser, não precisa ter o vínculo, Sim. né, pela CLT. Sim. Seja a pessoa jurídica, seja um microempreendedor individual, que é o MEI, tudo bem, não importa. Mas imagina se cada um deles vai ter uma remuneração fixa para todas as divisões que tem que colocar. Mas ela já não é fixa. A federação já não mas banca as séries que ela administra. É um cachê que é pago. Sim, um cachê que é pago. mas é um cachê fixo, não é? Não, mas é por jogo. Sim. Mas agora... A MEI vai ser a mesma coisa, vai ser por jogo. Não, só que um valor fixo. Não é isso aí a profissionalização. A profissionalização é que o árbitro possa viver, foi o que disse a Heloíse, viver exclusivamente da arbitragem e possa se dedicar física, direitos e deveres. Intelectualmente, exatamente isso. Não tem como. Nós caímos em duas palavras, preparação, estratégia e planejamento. 3, preparação, estratégia e planejamento, só isso. Eu vejo que os nossos árbitros não são competentes à altura do nosso campeonato. Tem erros, nós teremos erros, são humanos, ok? Mas e por que não aperfeiçoar uma escola técnica de juízes? Por que não estudar mais? Por que não praticar mais? Por que não levar um pouco mais a sério, já que tu ganhas algo por aquilo que tu presta o serviço? Mas olha aqui, ó. Por favor, né, Rogério? Nós temos árbitros hoje no futebol brasileiro que não têm outra atividade. Não. Que vivem exclusivamente da arbitragem. Por quê? Porque são árbitros FIFA, têm outro padrão de remuneração, estão apitando toda semana ou até 2 vezes por semana, apitam fora, né? Em campeonatos menos nominados são, inclusive, convidados. Convidados é força de expressão, né? Sim, são contratados para apitar uma final. Então, tem árbitro que está vivendo exclusivamente disso. Mas isso é mais ou menos minoria. A relação que tem com jogadores de futebol. De Série A com de Série D. Até dentro da Série A tem lá o topo da pirâmide. Sim. Sabe? Então, eu vejo muito difícil, improvável, que se consiga uma fórmula de contemplar uma profissionalização da arbitragem. Por conta disso. Por conta disso. Ok, melhorar talvez uma legislação de apoio, de proteção... Ok. Mas porque o VAR, Rogério, é exatamente isso. O VAR é um equipamento tão novo na habilidade da arbitragem brasileira que tem árbitro que é editor de vídeo e se transformou em árbitro. Não era árbitro. Era editor de vídeo e virou árbitro. Ele não é o árbitro, né? Ele é o que opera a máquina. Mas assume o cargo de ser um árbitro por dominar aquele equipamento que o árbitro não domina. Mas, de novo, nós estamos puxando a questão da arbitragem aí. E me parece que essa é uma questão, mesmo que ela seja polêmica, ela não pode vivendo, ser, Rogério, a banca paga e recebe. Mas ela não pode ser a principal do Grenal. Não, claro que não. Entendeu? Olha aqui. As mensagens que a gente está recebendo aqui. Deixa eu só citar que a Vera Custódio Barbosa, gremistona, está nos acompanhando, amiga. O Miguel Souza, estou na área. Olha a expressão que o Sérgio Luiz Rite Moreira está dizendo aqui. Santos entregando para o Atlético Mineiro. Aí, ó. Ó, já entrou no vocabulário. Tá? O Ricardo Amaral do Amaral, um grande abraço para o meu primo. Renato já anunciou isso no domingo. Mas nosso Colorado depende apenas dele. Vamos, Inter. Foi o que vocês falaram agora. Né? Paulo César Valente, vamos, Inter. Abel, estrategista, jogo a jogo, é tetra. Mário Sosnovski, boa noite. Hugo, menos, está muito assanhado. Até pode ser, teu time igual ao Cometa Harley, aparece uma vez a cada 100 anos. Me interessa, tá bom assim. O José Santos. Dali Inter, manda um abraço aqui para o Alegrete. Então, um abraço lá para o Alegrete, né? A pedido do José Santos. Alexandro Santos Oliveira, Inter só ganha com VAR roubando. Ainda tem jornalista... Eu não vou dar o nome aqui, tá, o Alexandro, porque é um colega de uma outra emissora, tá? E ele está aqui indignado com a opinião. Mas eu já vi e ouvi esse colega, né, se manifestar em outras circunstâncias também
e que não foram, vamos dizer, favoráveis ao Internacional. Quer dizer, isso, querer jogar na imprensa não existe, amigo. Desculpe, não existe, tá, Alexandre? O Weber Celaro, Noveleto, CBF, Gaciba no comando da arbitragem, sistema vermelho pegando, né? Diz que a banca tricolor está pagando faz tempo. Nem faz tanto tempo assim, né? Não. Nós tivemos agora, Contra hoje... o Bahia, acho que o Grêmio teve um lance também que foi... do VAR. Mas aí que eu quero chegar. A questão do Grenal, que hoje foi comentado nas rádios também, o Grenal do primeiro turno, não foi? Isso, que o gol do Grêmio começa com uma falta em cima do Thiago, né? Thiago Galhardo. Mas é aí que eu quero chegar, Rogério. Nós, com o VAR, nós ainda continuamos vivendo a história da banca paga e recebe. Que em tese teria que ter terminado. Que era para ter terminado com o VAR. E não terminou. O VAR é uma ferramenta, Exato. né? Eu só acredito que essa tese da banca paga e recebe só vai terminar quando nós profissionalizar a arbitragem. Que a gente profissionalize só a Série A, então. Tem mas outro vai ponto profissionalizar onde que vai? Mas aí tu volta com essa história de profissionalizar. Onde é que tu acha que vai terminar? Mas tem outro ponto. Onde é que vai terminar a polêmica, seja com o VAR ou seja com o árbitro de campo, se profissionalizar a arbitragem? Porque não é o VAR que chama o árbitro para ele assistir a cena, se está certo ou se está errado. E daí o VAR pode ter achado Mas só se eles não verem coisa. a mesma coisa. Ele só chama o árbitro de... Ele nem chama para falar, ele sugere. Ele não chama, ele sugere. Ele fala, talvez eu não vi a mesma coisa que tu viu. Se quiser ver. E aí o árbitro de campo vai. Mas então, nesse caso... E vai se quiser também. Vai se quiser. Porque ele é a autoridade, caso, né? Os dois viram a mesma coisa. E aí, por isso que aí o erro, então, está no VAR também, né? Mas essa questão da banca paga e recebe, ela também faz parte de um folclore do futebol. Com certeza, com certeza. Porque o torcedor, por exemplo, muitos torcedores do Inter ou muitos torcedores do Grêmio não acham que foi pênalti do Kahneman, assim como não acham que foi pênalti do Renato. Eu acho que foi pênalti nos dois. E aí se pode utilizar essa expressão, né? Então... mas ele está dizendo... É uma opinião que tu tem, que nós temos. Sim. Tá? E pode ser diferente. Ontem, por exemplo, como é de vários torcedores também. O Avelino que ontem disse que um dos pênaltis não foi para ele. E aí ele pode usar esse argumento da banca paga e recebe. Por isso que O Daniel Carvalho está dizendo um negócio aqui. Acho que não é o Daniel Carvalho que foi jogador, né? Não. É a assessoria. Eu conheço. Tu conhece? Conheço. Ele diz aqui... Ensinei ele e o irmão dele a jogar bola na Desban. Então tu não deve jogar nada, Daniel. Tu foi ensinado pelo Copete, velho. Olha aqui, ele está falando, o mundo é dos espertos. Essa é a frase do Renato quando é beneficiado e ainda beija a mão do juiz. Que história é essa? Não estou lembrado. Eu não do vi Renato beijar a mão do juiz? De repente ele foi... Não, ele está usando só uma expressão. Eu nunca vi Renato beijar a mão do juiz. Não sei. Nem atuando pelo Grêmio, nem com o Fluminense, nem Vasco, nem ninguém que o Renato tenha treinado. Pode ter sido no Atlético Paranaense, que lá ninguém vê nada daí, né? Eu vim aqui para a RDC, eu estava ouvindo a Rádio Grenal. E aí, eu acho que foi um ouvinte da Rádio Grenal que entrou no programa e falou alguma coisa... Deixa eu tentar me lembrar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar pela minha memória aqui, mas enquanto isso, né, vocês têm um recado muito importante do Banrisul, que é o seguinte: com o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que precisamos manter os cuidados e, por isso, o Banrisul está com você para curtir o verão sem aglomeração. Tá certo? Confira aí a mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Rosa ou amarela? Roxa ou azul? Laranja ou verde? Com Banricompras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banricompras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Vero. Laço com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com Banricompras. Banricompras, né? E tem o Banrisul Digital aí para lhe favorecer. Olha aqui, ó, por falar em favorecimento, o que lhe favorece é o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Por quê?
porque são 85 anos de tradição e qualidade, é a primeira churrascaria do Brasil e você sabe, você pode pedir também no conforto da sua casa. Você tem aí o churrasco tradicional, o filé incomparável do Santo Antônio e novidades que você está acompanhando aí no vídeo, né, como a costela de porco ao molho barbecue, o prime rib, o hambúrguer, o filé à parmegiana, que já é tradicional, assim como o assado de tira e muitas outras delícias que tem o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Pode ligar agora, inclusive, 3222-3130. 3222-3130, o telefone da teleentrega do restaurante Churrascaria Santo Antônio. Eu estava puxando pela memória aqui, não sei em que jogo, mas esse ouvinte da Rádio Grenal disse que o Renato tinha elogiado, foi o Jean-Pierre, árbitro, e num jogo em que foi dado um pênalti para o Grêmio e que depois, acho que beijar a mão é uma força de expressão. No máximo, o Renato pode ter feito o que ele faz normalmente no jogo. Não, ele vai normalmente cumprimenta a arbitragem. Normalmente o Renato tem feito isso. O Sérgio Luiz Ritmo Moreira, engraçado os comentários hipócritas dos torcedores gremistas. Quem errou foi o juiz. Ficam acusando a entidade, o Internacional. É lamentável. Por falar nisso, misturar entidade com arbitragem e misturar inclusive os clubes, eu confesso para vocês que tem um jogador do Internacional que me enganou, tá? Me enganou dentro e fora de campo, que é o Thiago Galhardo. Quem tu pensava que era? Não, acertei, pensei exatamente isso. Dentro e fora. Me enganou dentro de campo porque eu jamais imaginei que ele fosse naquele lance decisivo contra o América, o primeiro a cobrar o pênalti, ele fosse mudar o seu estilo de cobrança de penalidade máxima, né? E ali botou tudo a perder. Vindo de um erro, né? Vindo de um erro anterior de pênalti, né? Não. Esse foi ali foi o primeiro. Não, ali foi o erro dele na mudança, inclusive, da maneira de cobrar. Isso é dentro de campo. E depois ele caiu muito de produção. Tá? Ou seja, me parece que o Thiago Galhardo é esse jogador aí e não aquele que teve 2 meses, né, de aniversário e tal, e foi inclusive convocado para a seleção brasileira. No início dessa má fase dele, ele deu uma entrevista coletiva e falou algo interessante, dizendo que ele não era tão bom quanto ele estava sendo, mas também não é tão ruim que nem a gente está dizendo. Então ele é o meio termo, segundo ele mesmo. Então tá, vamos botar, ele é um jogador mediano. Tá? Nada mais do que isso. E fora de campo, também porque, por exemplo, uma coisa que eu ainda não processei normalmente foi aquele cartão terceiro amarelo, justamente no jogo, né, anterior, ele foi punido para não ir jogar contra o Ceará, que era o time dele anterior de vir para o Internacional, um jogo que era importante para o Internacional. Quer dizer, ficou uma coisa mal resolvida. Tá? E agora... E eu digo, por que ele me enganou fora de campo? Porque eu ouvi as entrevistas e vi as entrevistas do Thiago Galhardo e sempre me pareceu um sujeito bem articulado, né, e com fundamentos. Sim. Tá? Com os pés no chão. Só que aí, o que eu vi nas redes sociais ontem, da manifestação dele, sabe? Essa foi surpresa também, confesso para mim. Mas... Parecia um torcedor ensandecido, né? E, aliás, Mas me enganou. E, aliás, dentro ele e fora foi de campo. contra o perfil do grupo, né? Porque o Inter bateu muito na tecla e as imagens que foram divulgadas do vestiário, e aí os torcedores colorados também se utilizaram desse argumento, de que, olha só, porque o Grêmio daí fazia aquele do 1 minuto de silêncio. E aí a torcida colorada se utilizou muito do argumento de que, olha só, no vestiário eles cantam vamos Inter, não... Sim, não tem provocação. Não tem provocação nenhuma, exatamente. E aí, tanto que isso ia de encontro com o que o Abel Braga dava nas entrevistas coletivas, mostrava que era isso que estava ali dentro mesmo. E aí, em contraste, vai o Thiago Galhardo e faz uma live com aquela reação lá depois do Grenal. E aí surpreendeu mesmo. E aí, para quem foi aquilo? Eu sei quem se aproveitou. Quem está se aproveitando disso contra o Internacional é o Flamengo. E a imprensa do centro do país, os coleguinhas do centro do país. Eu já disse aqui, estão ensandecidos. isso eu falei
já que, né, o pessoal de lá tinha vestido a camisa do Flamengo. Falaram ao vivo ontem no Redação Sport TV, eu estava acompanhando, eu vi ao vivo. Ele não envelhecer colocou mal. todo o trecho da live, colocou só onde ele fazia do cheirinho lá e tal. E deixou no ar, assim, o que é pior, né? Porque daí tu pode pensar Mas o que não, quiser, mas sabe? ele logo depois, ele colocou nas suas redes sociais dizendo, torcida do Flamengo, não tem nada a ver Isso. com vocês. Ele se manifestou também. Logo depois disso, Aí vai- ele se manifestou explicando. E vai adiantar essa mas aí manifestação isso dele. tá Mas feito. ele se manifestou. Mas aí o estrago já está feito. Aí eu Sim. fico me perguntando, ele tem assessor de imprensa? Deve ter. Porque Cara, mas todos têm esse hoje, que- né? aqui, assessor de imprensa, Não serve para nada. assessor de imprensa só serve para nós. Tá? Só vir para pra nós aqui, né? O da aldeia. assessorado normalmente, tá, Faz o com que raríssimas exceções, fazem vista grossa, ouvidos moucos aí para o seu assessor. É verdade. Normalmente isso é é verdade. assim. Não pode, Entendeu? são pessoas públicas, jogador de futebol, formador de opinião, jornalistas. Nós que temos aqui esse microfone aqui na nossa frente, conversando, trocando ideias, né? E cada um absolutamente respondendo por aquilo que fala. Isso é muito importante, nós temos que observar isso. E também, semana passada, teve uma opinião de um dos ex-dirigentes do Grêmio, também falando exatamente, tocando essa tecla aí, dizendo que preferia que o Grêmio perdesse a Copa do Brasil ao que o Inter fosse campeão brasileiro. Olha, é um absurdo isso. É um absurdo por quê? Porque, primeiro, denigra a imagem como um dirigente, uma figura pública que comandou uma grande equipe, que é o Quem Grêmio. falou isso? O senhor Duda Kreff. Está nas redes sociais, pode procurá-la. Mas, Eu não, devo ter a foto dele. não, Logo peraí. ele polido do jeito que Tá, ele é. não. Eu ouvi essa entrevista do Duda. Foi para a Rádio Grenal também essa entrevista. E eu acho que isso aí foi pensado do contexto, viu, Hugo? Não sei se tu tivesse a oportunidade de ouvir toda a entrevista. Se for a mesma entrevista, eu também ouvi do rádio. Foi Mas na Grenal. É lamentável isso. Por quê? Porque ao invés de tu colocar flores, né? Não vamos dizer que tudo é ok, Hugo, La Roque, o mundo é perfeito. Não, negativo, mas nós estamos vivendo numa época estranha e diferente. E para que incendiar mais? Para que um jogador vir falar uma bobagem dessa? Para que um dirigente desse, um cara respeitado, que eu respeito ele como dirigente, fez um excelente trabalho no Grêmio, mas não precisa falar isso, porque cria um clima, joga torcida contra torcida. E esse detalhe que é importante, figuras públicas têm que saber como usar o microfone, como se manifestar. Mas é que como o futebol mexe demais com a emoção, com o coração, mexe contigo, mexe comigo, mexe com eles que são jovens, com o Rogério, que já é mais da velha guarda, isso, irmão, eu entendo. mexe com a emoção. E principalmente dirigente, cara. O Thiago Galhardo, e o Rogério tem razão, também me surpreendeu quando eu vi aquilo ali replicado por jornalistas, colegas nossos, identificados com o Inter, incentivando aquilo ali. É que tem maneira. Mas só um pouquinho. Entendeu? É que tem maneira. Claro, Por exemplo, tem maneira, o Hugo pode não concordar com essa manifestação do Duda, Sim. tá? Mas foi uma manifestação respeitosa. Exato. Não houve falta de exatamente. respeito, não Eu houve também ouvi a provocação, entrevista. nada disso. Agora, já do Thiago Galhardo e outras manifestações, né, que aconteceram são provocativas. São. Quer dizer, é uma maneira diferente. Eu entendo bem a Razão tua e emoção. análise. Veja bem, se o presidente do Grêmio vai atrás da emoção do Renato, ele diria também que o Grêmio assumiria o mas o torcedor Ou seja, aqui a razão dele é o contrário, né? Ô, Lucas, tu ia falar, Lucas, eu te interrompi. Não. Agora antes eu ia falar só dos resultados das partidas que agora estão no intervalo. E quanto é que tá? Por enquanto, Atlético Mineiro 2-0 no Santos e Palmeiras 1-1 com o Vasco. Que são jogos atrasados, né? O Alexandro Santos Oliveira está dizendo tem que entregar mesmo. Quanto vale o campeonato? Não usa o VAR, então, para que serve essa porcaria? Viu? Então, Aliás, só fazendo um parênteses a respeito do quanto vale o campeonato, acho que é interessante o Lucas também colocar essa questão de que o Inter ganharia menos, né? Essa informação ficou um pouco confusa, eu estava terminando de apurar, então eu acho melhor eu não falar exatamente em questão de valores, percentual, porque me disseram uma coisa, fui confirmar com outra fonte, me falaram outra, então eu acho melhor essa aqui eu segurar, mas seria por conta do contrato do Internacional com o Esporte Interativo, que ficou confuso, mas melhor eu não falar nada, porque... Para não confirmar, né? mas o que se sabe é que o Grêmio tem um contrato para transmissão melhor que o do Internacional. Isso. Até por conta dessa questão toda do esporte interativo, que o Internacional havia assinado,
não é? E aí os canais como tais não existem mais, tanto que é a TNT que está transmitindo, né? E a TNT agora tentando modificar esse panorama, mudou inclusive o nome, é TNT Esportes. Exatamente. Uma coisa nesse sentido, Mudou mudou todo o logo inclusive e tal. Mas eu também tenho essa informação aí. Olha aqui, o Alexandre Mercante está dizendo, ainda esse assunto de arbitragem, o Renato está atingindo seu objetivo. Sobre o apagão do seu time nos 9 minutos finais, ficou esquecido. E realmente, É verdade. realmente, isso que eu falei. é inadmissível, né, que um time... Mas é aquela história, vamos usar a expressão da moda que está se usando para arbitragem da banca paga e recebe. Tá? O Grêmio conseguiu empatar seus últimos jogos assim. No vamos Exatamente. que vamos, nos últimos minutos. Mudando o time. E foi o que o Internacional fez. A convicção do Renato e trocando exatamente nesse sentido. E quantos Grenais já não foram empatados por um lado, pelo outro, virados, nos últimos 10 minutos? Aqui cansamos de ver, Rogério. Nós somos da velha guarda, eu que sou teu... Pô, vem cá, é a terceira vez que tu vem com essa velha guarda, rapaz. Mas tu tá até Das com duas, o mesmo uma. Ou tu bigode de outra tá horas. me sacaneando, tá? Ou tu tá com saudade de uma boate que tinha. Hein, Hugo? Onde é que era a boate lá? Vai dar uma balançadinha lá e tal. Onde é que era a boate, Hugo? Não, a velha guarda. Que chamava Velha Guarda. Vamos lá. Cara, tinha um carinhoso. Não. A boate chamada Velha Guarda. Onde era? Vamos lá. Pô, agora eu vou me entregar, porque eu vou dizer sobre a Velha Guarda. Vão dizer que eu consegui o que eu queria. Vão acabar dizendo isso. Avenida Ipiranga, esquina com Getúlio Vargas. Espetáculo! Boate Velha Guarda. Então pronto, certo. se entregou. Fechado esse parênteses aqui. Não tem mais comentário, Luiz. Fechou. Gente, olha aqui, ó. Parabéns, Vamos Copete. lá. Velha, nova, média guarda, não tem problema nenhum. É só você chegar lá no Crossfire 21, o CT Crossfire 21, né, para você entrar em forma e ficar em forma. Brandão, fevereiro está chegando, eu estou voltando aí, professor Leandro Brandão, CT Crossfire. É verdade, Hugo, não precisa pigarrear aí, não, tá? Tá voltando. Você também pode fazer, inclusive, uma aula experimental gratuita lá no CT Crossfire 21. Manda lá um WhatsApp, 99214-0889. Está aqui atrás de mim, 99214-0889 é o WhatsApp lá do CT Crossfire 21. Você combina, vai lá, fica sabendo todos os métodos de treinamento, qual é o melhor para você, né? Combina com o professor Leandro Brandão e com os outros profissionais também lá do CT Crossfire 21. Vamos à mensagem do Sesc e voltamos em seguida para o segmento final de hoje do Virando o Jogo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio, sempre ao seu lado. Olha aqui, ó, por falar em força, se você precisa para o seu carro uma força aí, sabe qual é o endereço, né? O endereço é Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493. Esse é o endereço de O Martelinho. Se você precisa de um desamassamento sem necessidade de pintura, ou precisa pequenos reparos, ou maiores reparos na própria pintura, ou só fazer o espelhamento, o carro está legal, mas quer deixar melhor ainda com o espelhamento, o endereço é esse, O Martelinho. Dá uma ligada lá e combina, inclusive, o horário para você passar e fazer um orçamento. 3533 3727. 3533 3727, o telefone do O Martelinho. Olha aqui, ó, o Assis Francisco Marini está dizendo que o Renato não sabe perder, tá? Vladimir Alves, VAR, faz o que quer, ou seja, edita qualquer coisa. Editar não edita o VAR. Né? O que acontece, que é a discussão maior do VAR hoje, é sobre o lance do impedimento, que é o frame em que a bola tem que estar partindo do pé do jogador que faz o lançamento. Né? Porque as outras questões, as linhas paralelas e verticais, essas aí é um software. Tá? Não tem como. A questão, talvez o que falte seja na linha do gol ter isso, né? Já discutimos isso. Mas não tem edição.
Elias e Camila, João, empate bom do Palmeiras e Vasco. Agora falta nosso co-irmão empatar com os Urubus. Urubus é o Flamengo, né, para a festa completa. Né? Estamos na escuta e vendo aqui em Rio Pardo. Então, um abraço para o pessoal lá de Rio Pardo. Uma bela cidade, hein? Uma bela cidade. Histórica, né? Bela e histórica cidade. Primeira rua de pedra no Brasil. O Ailton Nunes, boa noite. Muito chororô. Quando eles chegarem ao nosso alcance com o número de vitórias sobre o Inter, eles podem falar alguma coisa. Abraço para a menina muito boa comentarista. Olha a assessoria de imprensa, Heloísa. Muito obrigada. Como é o nome? Vou mandar um abraço. Ailton Nunes. Abraço, então, para Ailton. Agradeço aí os elogios. Bom. Olha aqui, eu estava me lembrando, quando a gente estava debatendo essa declaração que veio lá da intimidade do Internacional, internamente, que o Lucas trouxe, que o Internacional acredita que o Grêmio vai entregar para o Flamengo e qual era o... São Paulo, que é na antepenúltima rodada. E para o São Paulo. Tá? Hoje, o vice-presidente de futebol do Internacional, João Patrício Hermann, esteve aqui, né, na RDC, mais precisamente no RDC Esporte, e concedeu uma entrevista para o Guilherme Paz e para o Paulo Nunes. E se não me falha a memória, o final dessa entrevista, eu não sei se foi o Guilherme ou se foi o Paulo. Ele perguntou se ele acreditava que o Grêmio poderia entregar o jogo. Isso, foi isso, né? O Guilherme perguntou na lata isso. Exato. E a resposta dele foi de estamos atentos, coisa assim. Exatamente isso. Estamos atentos. Estamos atentos. Foi só isso. Então, eu não sei exatamente o que sugere essa resposta do João Patrício. Não confirma, mas não nega também, né? Exatamente. Publicamente. Não confirma, mas não nega, né, isso que o Lucas Katsurayama apurou lá das internas do Internacional. Né? Vou usar uma expressão nova da internet, deixa na nuvem. Não apaga nem guarda no HD, deixa na nuvem e entende quem quiser. Mas é que esse entende quem quiser vai ser depois de quinta-feira, né? Exatamente. E aí entende quem quiser e como quiser. Tem entendedores entenderão. Tudo vai ser resultado. Tudo, né? tudo. Conforme o resultado do jogo, vai ser o resultado do pós-jogo. Aquela partida Grêmio-Flamengo no Maracanã foi 2009, né? Isso. O Grêmio não entregou aquele jogo, saiu ganhando. Deu um cagaço no Flamengo, desculpa a expressão. Mas deu um cagaço, deixou o Flamengo apavorado. Maracanã lotado. O time júnior B do Grêmio, o Banguzinho, digamos assim, foi lá, fez 1-0, deixou o Flamengo com os olhos de jacaré, de coruja desse tamanho. Aí que o Flamengo acordou, opa, se nós não fizer algo, nós vamos tomar do Grêmio. E foi o que aconteceu. O Grêmio não entregou aquele jogo, o Flamengo é que acordou para a partida, que estava em zona de conforto e virou o jogo. Senhores, esse negócio de entregar, não entregar jogo, é um negócio muito complicado. Senhores e senhoritas, se não vejamos, o Inter tem que manter exatamente o foco e a determinação que vem mantendo desde que o Abel assumiu. Se não vejamos, líder com 62 pontos, 4 pontos atrás do segundo colocado. Temos o goleador, Thiago Galhardo, que está passando por um momento estranho, junto com o Claudinho, que provavelmente será o craque revelação. Marinho do Santos e o Claudinho do Red Bull. Exato. Melhor campanha no segundo turno. 8ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, sendo que as duas últimas gigantescas. A penúltima contra o líder, então líder, 5-1 na casa do São Paulo lá. E a outra no co-irmão, 2-1 numa virada épica, fantástica. Eu chamei isso como o Grenal da consolidação. Além de ser o Grenal do século XXI, né? E a entrevista do Patrick diz exatamente isso, o comando do Abel. E eles estão entregues ao Abel e se entregaram para o time. O que vocês querem saber mais? Vocês querem saber o momento do Inter ou sobre o futuro do Abel? O que vocês querem saber mais? Eu acho que o momento do Inter momento do Inter? Momento do Inter também? Tu quer saber mais? Momento do Inter? Pode ser. Eu, sinceramente, estou correndo muito atrás dessa informação de saber se o Abel fica ou não no Internacional, independente de título. Tá, então vamos lá, vamos compor a situação. Primeiro vamos colocar o João Patrício Hermann falando do momento do Internacional. Vamos lá. Fácil, não é uma tarefa que eu faço sozinho também. O Internacional é um coletivo, nós temos um conselho de gestão que nos dá todo o respaldo, o presidente está quase que diariamente no CT,
temos uma comissão técnica experientíssima. O Abel Braga é um grande comandante, mas não trabalha sozinho. Eu tenho que deixar isso bem claro. O grupo do Internacional de trabalho de apoio é fantástico. Então, existe um trabalho coletivo que não aparece no dia a dia. Sem contar, né, a qualidade dos nossos atletas, um grupo que vem sendo formado já há algum tempo. Não é por acaso que nós estamos aqui. Um grupo que tem uma mescla de atletas com mais experiência, outros com menos experiência, né, que foram campeões há pouco tempo da Copa São Paulo. Então, nós estamos buscando esse equilíbrio. Eu acho que o grande segredo do Internacional não é um segredo, é simplesmente manter o equilíbrio. Bom, aí está a análise do João Patrício Hermann hoje, quando participou do RDC Esporte. E agora a curiosidade do Lucas Katsurayama, né? O João Patrício fala sobre o futuro do técnico Abel Braga. Vamos conferir. O Inter tinha um compromisso, né, que é 24 de fevereiro, e a nossa intenção sempre foi honrar os compromissos até dia 24 de fevereiro. O Abel é um treinador que tem contrato até 24 de fevereiro, assim como ele, outros contratos no clube também estavam vencendo, e a gente tentou manter todos os contratos, alguns não foram mantidos, outros foram rompidos pela gestão anterior, mas a gente procurou dar tranquilidade para o ambiente. E o Abel, olhando nos meus olhos, olhando nos olhos do presidente, entendeu bem o nosso projeto, a nossa motivação para que ele ficasse, ele se sentiu seguro, não foram uma nem duas reuniões, não só com o Abel, como com o seu empresário, que é o Fábio, que também é filho dele, né? Mas nada como um olho no olho, dizer a verdade, respeitar a história. Ele tinha muito medo que acontecesse o que aconteceu no Flamengo, né? Sim. Mas eu acho que ele também tinha certeza que o Inter não faria isso com ele, né? Não, o Inter tem um carinho gigantesco pelo Abel. O Abel é um homem que, como eu te falei, já tem história conosco. E a gente também, né? Acho que a gente já tem um pouquinho de história, né? O Paulo me conhece há um pouco mais tempo, o Paz me conhece há menos tempo. A gente tem um pouquinho de história, nós vamos fazer molecagem, né? Bom, serviu alguma coisa, Lucas? Não ajuda muito, né? Eu ia Ajudou dizer, muito. antes de soltar e dizer spoiler, não vai te responder, porque o João Patrício, ele vem, essa declaração dele já é uma declaração constante, né? Tá. Esse discurso. Agora, Mas o nosso colega, e colega especificamente de vocês, da Rádio Grenal, Luiz Carlos Reck, que o Luiz Carlos Reck, todos nós sabemos da amizade pessoal particular que ele tem com o Abel, não é? Eu me relaciono bem com o Abel, já entrevistei o Abel várias vezes, inclusive sobre outros assuntos, né? Por isso que eu disse aqui, o Abel é um cara de finíssimo trato, pianista, tá? Gosta de um bom vinho. Tá? O Abel, eu fui interlocutor, inclusive, né? Quando o Abel jogava no Paris Saint-Germain, que ele estava de saída, o Cláudio Duarte, técnico do Inter, queria o Abel no Internacional para fazer a função de líbero. E eu já me dava com o Abel daquela época, conhecia de seleção brasileira e tal. Então, eu fiz esse contato, propiciei o contato. Então, tenho um bom relacionamento. Mas o Reck, ele só não é assessor do Abel porque ele não quer. Né? Mas já porque faz ele está com a trabalho. atividade profissional dele na mídia. Vai dizer o Reck. Mas o Reck, eu vi que ele publicou nas redes sociais, não sei se foi no Twitter, uma informação de que o Internacional e o Abel já conversaram sobre a prorrogação de contrato. Eu tenho uma informação, eu não me lembro onde que eu li isso, um artigo que saiu nas redes sociais também, que tem uma cláusula no contrato do Abel que se ele for campeão brasileiro, automaticamente renovado até 31 de dezembro de 2021. A minha crítica... Aí que vem a minha posição de que campeão fica, não campeão senta e conversa. Então vai Porque o Abel tem tanto cartaz, tanta confiança do Esporte Clube Internacional como um todo, que as coincidências, Rogério, estão se repetindo. Se não, vejamos. Inter venceu o Grenal do século no Campeonato Brasileiro, perdeu a final para o Bahia. Agora venceu... É líder. Olha a cara do Hugo Larroque pra ti. É líder do Campeonato Brasileiro. Essa com coincidência, todo mundo acreditando. Essa coincidência não serve para e outra. Não, a minha crítica. Quando acontece isso de novo, tá? É porque era para ter ganho lá e não ganhou naquela época e agora vai ganhar. Bom, a minha crítica que eu fiz quando da contratação do Abel não foi a vinda do Abel. Foi a maneira como ele veio.
E a minha crítica foi ao presidente Marcelo Medeiros. Como se viesse para tapar um buraco. Exatamente. O presidente Marcelo Medeiros não tinha nenhuma convicção. Nenhum. Tanto que eu usei uma expressão que foi uma ação entre amigos. Tá? E o João Patrício agora... Uma espécie de SWAT, O João Patrício agora, na resposta que ele deu sobre a Abel, ele conseguiu dar uma volta sobre Sim. toda a relação, sobre o carinho. Mas o que eu disse aqui? O presidente Marcelo Medeiros deveria, não importa, se não quer falar com os candidatos que eram na época a presidência do Internacional, não fale, ele é o presidente. Vai lá e faz um contrato com o Abel até o final de 2021. Ele tinha que ter sido firme nisso. Mas Sido esse presidente é um dos do Abel. motivos Ou seja, que teve a separação de diretoria. E daí? Por causa da falta de convicção do Marcelo Medeiros. Bom, Mas o problema... não, isso a gente sabe, né? Convicção e falta de comunicação. né? Agora, eu penso que o problema de um contrato até o final de 2021 seria que o Medeiros estava saindo, né? E aí joga para uma outra gestão que daqui a pouco não tinha nos planos. Ele ia sair, ô Lucas, antes do término desse período também. Ele ia sair no dia 31 de dezembro e o contrato até 24 de fevereiro. Ele ia sair de qualquer maneira antes. Sim. Então, poxa vida, tem convicção no trabalho do treinador que ele está trazendo, banca até o final. Que foi o discurso, né? O discurso do Marcelo Medeiros era: estamos contratando Abel Braga porque ele conhece o Inter, porque isso, porque aquilo. Agora, Uma ação entre amigos. Foi isso que eu falei. Sim. Sabe? Sem nenhuma convicção. Ah, não, porque esse argumento que o Lucas usou foi o que a direção anterior usou. Sim. Mas o João Patrício a gente sabia que ia continuar, né? Pelo que estava desenhado. Já estava desenhado pelos fatos que eu tenho conhecimento, já estava desenhado. Final que de ia acontecer programa isso aí. para ti, Lucas. minhas últimas palavras, então. Não, nesse programa, né? Não, é só as últimas palavras. No programa, então. Para o torcedor colorado, acredito que com 10 pontos nos próximos 18, o Internacional é campeão, porque aí São Paulo e Flamengo, supondo que vençam na quinta-feira, teriam que fazer 14 em 18. E eu não acredito em Flamengo e São Paulo nesse momento fazendo 14. Então, 10 pontos, o Internacional é campeão brasileiro. Boa notícia para o Hugo Larroque aí, então. Hugo Larroque, obrigado. Obrigado pelo carinho. Rafael Sempre Copete, às obrigado. Lucas Katsurayama, muito obrigado. Heloísio Bordim, Valeu, hasta amanhã. até amanhã. Tá bom, então. Muito obrigado. Chegando aí o Cadu Oliveira com o Dois Toques. Nós voltamos amanhã, 20h15, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo aqui na RDC TV. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.